Olá, pessoal. Sou Renata Rocha Rebouças, aluna de graduação do curso de Zootecnia pela Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente sou bolsista de iniciação científica pelo projeto de digestibilidade de codornas fêmeas. Pertenço ao GENAM, que é um grupo de estudo de nutrição de não ruminantes, e conduzirei esta palestra em conjunto com os meus colegas sobre criação sustentável de escargot. Sou Herbert Lucas de Santana, eu sou estudante de graduação do curso de Zootecnia pela Universidade Federal de São João del Rei. Também sou integrante do GENAM, que é o grupo de estudos em nutrição de animais não ruminantes. Participo também do Eliário da Universidade Federal de São João del Rei e hoje eu estarei aqui ministrando o curso de Criação Sustentável de Escargot junto com os demais integrantes. Nosso roteiro de apresentação ele será composto pela introdução, pelo objetivo, pela história da eliscultura, e a eliscultura no Brasil, pela anatomia e fisiologia, pela nutrição, a classificação zootécnica, o mercado e investimento e a implementação do eliário. A eliscultura é um termo utilizado na criação dos moluscos do gênero Helix. Ela é uma atividade com interesse zootécnico crescente no país. E essa atividade ela visa, sobretudo, o mercado de exportação. E dessa forma, é necessário que se obtenha o produto e que ele consiga se adaptar, né, às condições de mercado do cenário de criação. Sendo assim, a gente tem a espécie que melhor se encaixa, que é a Corno aspersum máximo, que ela já foi nomeada como Helix aspersum máximo. E ela é conhecida popularmente como cross-cris. E na tradução para o português, ela recebe o nome de grande cinza. Então ela está aí como uma grande alternativa para a gente implementar na criação, né? Porque ela se adequa bem ao clima, ao nosso clima, às nossas condições no geral. A exploração dessa cultura, ela está principalmente na produção de carne. Porém, existem alguns outros veículos comerciais como a industrialização desse produto, seja esse produto congelado ou produto pré-cozido. Devido a essa capacidade cicatrizante desse muco produzido por esses animais, ele tem sido bastante empregado como substrato na área de produtos farmacêuticos e cosmético. A eliscultura ela é uma atividade sustentável, social e economicamente rentável. Ela é social por quê? Porque ela é uma atividade que pode ser executada em diversos espaços, seja ela para a criação familiar, seja essa criação familiar para a própria subsistência ou para comércio, e aí ela pode até mesmo ser utilizada em projetos sociais, pode ser projetos escolares. E ela é economicamente rentável porque ela permite um retorno rápido, pois eles são animais precoces, né? Além disso, ela permite você utilizar alimentos alternativos, o que pode reduzir mais ainda os gastos que você terá com a sua produção. E ela é uma atividade sustentável porque ela permite o uso eficiente da ração e também ela tem um manejo muito fácil. Ela também proporciona, né, ergonomia, além de como eu mencionei anteriormente, os escargots serem animais produtivamente precoces, ela tem um consumo bem baixo de energia, e ela é uma atividade que não existe grandes áreas para ser implantada, tanto que você pode estar implementando ela desde no quintal da sua casa até num sítio, digamos assim. Com esse trabalho, nós procuramos reunir as informações a respeito do sistema de criação sustentável de escargot e nós destacamos os principais aspectos dessa cultura. Antes mesmo do surgimento do homem, já havia a existência dos escargot na Terra e eles já utilizavam esses animais para se alimentar. Tanto que ossadas humanas foram encontradas ao lado de conchas de escargot em diversas escavações europeias, o que indica que eles foram os primeiros alimentos a serem consumidos pelos homens há mais de 11 mil anos.
E essas escavações feitas no Mediterrâneo mostraram que vários espaços arqueológicos com uma maior concentração de conchas de caracóis, acompanhadas também de utensílios que eram empregados no momento de retirar a carne da concha, e isso reafirmou mais ainda que esses animais eram utilizados, sim, na refeição há muito tempo atrás, né? Os pioneiros a apreciarem estes moluscos foram os gregos e os romanos. E em Roma, existia um local onde eles criavam várias espécies desses moluscos e onde a qualidade e o sabor da carne variavam de acordo com a espécie, né? Eles foram percebendo isso. E aí lá se tornou uma verdadeira indústria, na qual eles tinham uma grande preocupação tanto com a criação como no melhoramento e seleção desses animais. Então, eles escolhiam para a reprodução aqueles que apresentavam uma carne mais fina e delicada. Na Idade Média, os primeiros cristãos usavam o desenho do caracol para representar a proliferação da vida e a capacidade de reprodução. E aí também, na Idade Média, os monges contribuíram bastante para a difusão do escargot, porque era permitido o seu consumo pela igreja, na época da Quaresma. Nos anos 60, com a ameaça da extinção de algumas espécies, que foram capturadas em grande quantidade durante anos, né? Aí, a partir dos anos 70, que começaram-se a intensificar as tentativas de obter criações com seu ciclo completo em todas as suas fases. E isso ocorreu principalmente em alguns países europeus, que tinham elevada apreciação por essa iguaria. Aí, no final do século passado, houve um aumento no consumo de escargot. E, consequentemente, houve um crescimento no número de apreciadores, né? O que levou a um grande perigo de extinção de algumas espécies, especialmente no continente europeu, que era, como eu tinha dito, né, que era o local onde se consumia bastante escargot. E, atualmente, na Europa, a captura de escargot é limitada, e essa limitação é feita por normas que devem ser observadas, né, para que você possa evitar o aniquilamento da espécie, enquanto esses animais crescem em criações de cativeiro. Os escargots no Brasil, eles constituem um prato bastante clássico, enquanto na Espanha e Portugal, ele é consumido comumente em bares, seja como petisco, ele frito ou empanado, e normalmente eles vêm como acompanhamento uma cerveja, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a helicicultura no Brasil. A helicicultura no Brasil, ela teve início na década de 80, onde os moluscos foram transportados pelos imigrantes italianos e alemães em navios, e esses navios chegaram no Rio Grande do Sul. Só que nessa época, grande parte do cultivo era destinado ao consumo familiar, né? E acabou que, com o tempo, esses caracóis acabaram se tornando uma praga agrícola em algumas localidades urbanas. Aí, com o surgimento da indústria de processamento desse produto no país, o mercado foi se expandindo e houve o desenvolvimento crescente da indústria, onde foram necessárias algumas medidas para poder viabilizar e incentivar essa produção, né? E dentre essas medidas estavam as parcerias de indústrias com os criatórios, em que forneciam as matrizes, as rações, as caixas criatórias e até mesmo as orientações técnicas. Aqui nós temos duas imagens, né, lá do nosso heliário da Universidade Federal de São João del Rei. Nesse primeiro, a gente tem as nossas matrizes que a gente utiliza lá. E nessa segunda imagem, nós temos o exemplo de caixas criatórias, que é a que a gente utiliza lá também. E agora aqui a gente tem essa tabela que foi elaborada pelo FUNCE. Ela vai apresentar uma comparação sobre o comportamento das duas espécies criadas no Brasil. Dentre os itens utilizados como parâmetro de avaliação, nós podemos perceber que o peso médio ele foi superior na Eryx aspersum máximo, que
Atualmente ela é nomeada como Cornus aspersum máximo. E ela foi superior, né, do que na Helix aspersum. Assim como a adaptação no Brasil dessa mesma espécie, a Helix aspersum máximo, ela foi ótima, enquanto a da Helix aspersum foi boa, indicando que a Helix aspersum máximo é a espécie mais adaptável às condições brasileiras e que, consequentemente, ela se torna uma espécie bastante viável para os sistemas de criação aqui no Brasil. O escargot é um molúsculo invertebrado, pertencente à classe dos gastrópodes, que em latim gaster significa ventre e podo significa pé. A simetria desses animais é bilateral e eles possuem corpo mole, que normalmente está protegido por uma concha que é produzida por eles mesmos. O seu corpo se divide em 3 partes: a cabeça, o pé e a massa visceral, que está dentro da concha. O corpo é constituído de 90% de água e o restante se distribui entre proporções de sais minerais, proteínas e lipídios. Na cabeça do animal, nós encontramos uma boca, que é constituída por uma língua chamada de rádula, que possui dentículos duros que servem para rasgar o alimento. Encontramos também 4 tentáculos, sendo 2 maiores, que estão os olhos do animal, e os 2 menores, que têm função tátil. Também na cabeça do animal encontramos o orifício genital, que nele, como os escargots são hermafroditas, eles possuem os 2 sexos, né? O pênis e a vagina. E aqui a gente tem o dardo calcáreo do animal, nessa imagem, e aqui a cópula dos escargots. O pé do animal, ele se estende desde a cabeça até atrás da concha. E a massa visceral, ela compreende dos órgãos internos do animal e está coberta por uma membrana chamada manta, que é encarregada, né, de produzir a concha do animal, aqui ó, a concha do animal, e o manto, que é a membrana responsável pela produção da concha. E na massa visceral nós encontramos os órgãos, o fígado, o pulmão, o estômago, o rim, o coração e o parte do intestino aí, né, o ducto deferente. A concha, gente, ela é um esqueleto externo do animal. Ela é constituída por 98% de carbonato de cálcio e ela serve como um abrigo natural para o animal, de proteção de predadores, de luz, de estresse térmico, né, de estresse do ambiente para o animal. Os escargots, eles possuem hábito noturno. Segundo Kobinan, o animal ele começa a sua atividade no início das 5 da tarde e vai terminar às 6 horas da manhã do outro dia. Ou seja, o pico de atividade, né, desses animais, do comportamento do animal, de alimentação, está mais no período da noite, na madrugada. Nós temos 2 comportamentos importantes dos escargots. A hibernação, que é onde o animal ele fica dentro da concha e ele não mexe, não se movimenta, não faz nenhum comportamento. E na hibernação, eles podem ou não estar estivando. E a estivação, ela forma essa película aqui, ó, protetora, né, no caso, do animal, e o animal está totalmente quietinho ali, parado dentro da concha. Esses 2, tanto a hibernação quanto a estivação, são comportamentos que são sinônimos de que o animal está passando por algum estresse, né? Os escargots são animais herbívoros, ou seja, eles se alimentam de produtos de origem vegetal. Os alimentos que são oferecidos aos escargots, eles podem ser classificados de 2 maneiras: alimentos verdes e alimentos concentrados. Os alimentos verdes pertencem ao grupo dos vegetais, principalmente aqueles que apresentam folha verde escura, que é a preferência do animal.
Normalmente, quando se tem grande produção de escargot, é indicado o cultivo de culturas especialmente para a alimentação desses animais. Dentre essas culturas se destacam a couve, confrei e folha de chuchu. Os alimentos concentrados se enquadram entre farelos, farinhas e as rações balanceadas, que podem ser oferecidas aos animais em forma de pó ou granulado. É importante se atentar à umidade do concentrado. Uma vez que esse concentrado permanecer úmido durante dias, pode haver a proliferação de fungos, os quais irão interferir na sanidade e, consequentemente, no desenvolvimento desses animais, podendo até causar a morte. Dentre os grãos que se destacam na utilização de formulação de ração concentrada, nós temos o milho, trigo, cevada e a soja. Nesta imagem, nós temos o alimento verde e aqui o concentrado. As duas fotos são do heliário da Universidade Federal de São João del Rei. No heliário é fornecido tanto a água quanto a ração em tampas de pote de Toddy, Nescau, manteiga, a fim de evitar o desperdício da ração por esses animais e também é uma forma sustentável na reutilização desses materiais. O planejamento da alimentação está direcionada a esses 3 tópicos: a fase de crescimento, ao nível de produção e o estado fisiológico do animal. Na nutrição, deve ser fornecido uma ração de qualidade, e a quantidade dos nutrientes essenciais para as diferentes fases dos animais é importante para uma formulação adequada e completa da ração, a fim de se obter o melhor desempenho do animal, reduzir os custos e formar uma ação sustentável por meio de usos de alimentos alternativos. A composição desses alimentos devem suprir as exigências nutricionais desses animais. Em sistemas extensivos, é ofertado da própria vegetação que é cultivada no ambiente. Em sistemas semi-intensivos, há uma divisão entre os alimentos verdes e a ração que é fornecida nas fases de recém-nascido, juvenis e dos reprodutores. Enquanto, em sistemas intensivos, a ração faz parte desde a fase juvenil até a fase adulta desses animais. Os escargots dependem da presença de cálcio na dieta, pois esse nutriente tem um papel importantíssimo na calcificação da concha, já que a concha é o principal elemento de defesa desses animais. O cálcio pode ser fornecido adicionado à formulação de ração ou pode ser fornecido separadamente. As principais fontes de calcário estão na casca do ovo, que é até uma alternativa na alimentação do animal. No heliário da Universidade Federal de São João del Rei é oferecido casca de ovo de codorna. Em sistemas extensivos, onde os solos são ricos em calcário, o custo com a inserção na dieta é reduzido. Porém, mesmo assim, é necessário a implementação, seja através de alimentos alternativos que possuam cálcio, como, por exemplo, a couve, brócolis, entre outros vegetais que possuem folha verde escura. A água jamais deve ser negligenciada ao animal, para qualquer espécie de animal, tanto os molúsculos quanto qualquer outro animal de produção. Ela é um nutriente importantíssimo, essencial e indispensável na nutrição do animal. Ela deve ser fornecida com qualidade e livre de impurezas. Uma pergunta importante para você: você beberia a água que você oferece ao seu animal? Martinez afirma que existem 3 sistemas de criação de caracóis, sendo eles o sistema extensivo, onde os animais eles são criados em pátios abertos, com equipamentos nessas cercas, a fim de proteger de predadores e também evitar a fuga do animal. O sistema intensivo,
que consiste na utilização de galpões ou estruturas fechadas, onde pode-se controlar a umidade, a temperatura e a luminosidade do ambiente. E o sistema misto, que pode ser caracterizado quando a eclosão dos ovos ocorre em ambiente controlado, mas os moluscos jovens são levados para o ambiente externo depois de 6 a 8 semanas. Estudos mostram que o maior desenvolvimento da helicicultura nas últimas décadas se deu pela criação em sistemas fechados, onde se observa também a maior produtividade desses animais. Os caracóis do gênero Helix apresentam ótimas características organolépticas, se comparado a outras espécies de animais que possuem valor proteico considerável na carne. A produção de escargot apresenta algumas vantagens, entre elas a facilidade de manuseio dos animais, já que não demanda de uma mão de obra qualificada, Qualquer pessoa pode fazer o manejo desses animais. A reprodução é favorável, a ausência de odores dos excrementos eliminados por esses animais, os insumos são baixos, a mão de obra é baixa, pode ser uma atividade alternativa ao produtor, uma segunda fonte de renda, e as áreas são boas para o comércio, já que há poucos criatórios de escargot aqui no Brasil. Vieira cita as possibilidades de comercialização que podem ser exploradas pelos criadores de escargot. Animais para reprodução, as matrizes, Animais vivos em atividades para o consumo, animais congelados dentro ou fora da concha, animais fervidos dentro ou fora da concha e já pratos preparados. Uma alternativa de aumentar a renda do helicicultor é a venda de rações, caixas, outros insumos, equipamentos da helicicultura, proporcionar cursos, prestação de serviço ou de assessoria técnica e até mesmo fornecer projetos ou a implementação de heliários. Oi pessoal, meu nome é Fernanda. Meu nome é Arícia, nós somos zootecnistas formados pela Universidade Federal de São João del Rei e atualmente somos mestrandas do programa de zootecnia com ênfase em genética e melhoramento animal da Universidade Federal de Viçosa. Durante a graduação, nós desenvolvemos alguns projetos de pesquisa aqui no heliário da UFSJ e hoje a gente está aqui para poder mostrar um pouco mais desses animais e mostrar um pouco também do manejo, para poder ilustrar essa parte prática do curso. Exatamente. Bom, primeiro, quando você quer instalar uma criação, você tem que decidir qual modelo que você quer adotar. Se é um modelo extensivo ou modelo intensivo. O sistema extensivo de criação, os animais são criados em pátios. Já o sistema intensivo, que é o sistema instalado no setor de helicicultura da UFSJ, os animais são acondicionados em caixas e dispostos em prateleiras, sendo que cada caixa é adequada para cada fase, idade e quantidade de animais na caixa. Sendo assim, este sistema intensivo ele não precisa de muito espaço para ser implementado. O sistema intensivo também é o sistema mais recomendado para as criações comerciais, porque a partir dele você consegue ter um maior controle sobre os animais. Dessa forma, você tem uma maior produtividade, além de reduzir o número de mortalidade e da enfermidade na criação. A sala deve ser arejada, com incidência de luz natural, e deve ser equipada com estantes, pia, uma bancada para manejo e um umidificador. O umidificador ele ajuda a manter a umidade entre 80% a 95%, que é a umidade ideal para a sobrevivência dos animais. Eles também podem receber água com auxílio de um borrifador e a temperatura de conforto seria entre 15 e 25 graus Celsius. E esses parâmetros eles podem ser monitorados com o auxílio de um termoigrômetro,
que registra a máxima e a mínima, tanto da umidade quanto da temperatura durante um dia. As caixas são dispostas em prateleiras, sendo que podem ter vários tamanhos de caixas, como por exemplo, essa caixa é mais adequada para filhotes e juvenis, pela tampa ser uma peneira e dificultar a fuga dos animais. Já essa caixa para matrizes e animais maiores, com a tampa de tela e um elástico para fechar a caixa. E temos também essa opção, que é uma caixa com a própria tampa e furada. É ideal manter um furo nas caixas para que escoe a água, que pode ocorrer um excesso de umidade, e para a respiração e manter a sanidade dos animais. Deve-se atentar na hora do manejo ao abrir as caixas, pois os animais podem ficar nas bordas, assim como na peneira ou na tela. É importante também identificar cada caixa com o número e a fase em que os animais estão, para melhor controle de qual caixa está cada animal. Esse controle ele é muito importante e ele é complementado pela adoção de planilhas que auxiliam no controle zootécnico da criação. Essas planilhas elas devem ser elaboradas de acordo com o propósito do criador. Se ele for um criador que vai fornecer matrizes reprodutoras, por exemplo, é importante que ele registre as datas de postura, a quantidade de cópula e a genealogia dos animais. Para que isso seja feito de maneira eficiente, pode-se marcar os animais com esmaltes na concha, né, através de combinação de cores. E se o produtor ele visar a produção de carne, também é muito interessante que ele faça o controle da pesagem periódica dos animais. E para isso é necessário que ele planeje também e elabore uma tabela, uma planilha para poder armazenar esses dados. Para o funcionamento do ELIAR foi adotado um procedimento operacional padrão e ele dispõe sobre algumas medidas que devem ser tomadas e algumas que a gente deve evitar. Uma das medidas que a gente adota, né, é a utilização dos EPIs, como o jaleco, que é a proteção das nossas roupas, e as botas. As botas são importantes porque dentro da sala a umidade relativa do ar é muito grande, muito alta. Então o chão ele fica sempre muito úmido. Então se a gente chegar com um sapato sujo, a gente vai sujar esse chão, vai contaminar a sala e pode trazer enfermidades para os animais. Além da limpeza da sala, a gente tem que prezar também na limpeza das caixas. Então, por isso, a gente vai mostrar agora como que é realizada a limpeza e o manejo dos animais dentro das caixas. Bom, aqui agora, então, nós vamos fazer o manejo dessa caixa de escargoço. Então, primeiramente, nós vamos pegar uma caixa limpa, devidamente desinfetada, lavada, e vamos colocar tudo o que precisa da caixa. Aqui nós temos uma tampinha com água, porque eles também precisam para manter a umidade e para beber água. Esse sistema de criação ele é muito simples porque você pode usar também essas tampinhas de recipientes que você tem em casa, como por exemplo essa aqui é uma tampinha de farinha láctea, tampinha de achocolatado, o que você tiver. Nessa aqui nós vamos colocar a ração. A quantidade de ração vai depender do tanto de animais que você tem na caixa. Aqui geralmente a gente coloca de 1 a 2 colherinhas para uma caixa cheia, vamos dizer assim.
E aí você pode ir observando o tanto que seus animais comem. Se eles deixarem ração no coxo, você vai colocar menos no outro dia. Se comerem tudo, coloca um pouco mais e vai adequando a quantidade. Temos o ninho, que é essencial para o animal fazer a postura após o acasalamento. A oviposição ocorre após a fecundação, podendo levar até 1 mês após o acasalamento. De acordo com o momento em que ela se aproxima, os escargots buscam por locais úmidos e frescos para a construção dos seus ninhos. Preferencialmente, eles procuram por terra com consistência não muito mole e nem muito dura. Para manter a umidade da terra adequada, pode-se utilizar um borrifador para umedecer estes ninhos, atentando-se para não encharcá-los. Para manter o pH da terra ideal, recomenda-se adicionar 300 gramas de calcário para cada 10 kg de terra. Esse ninho ele pode ser feito com uma garrafa PET e mais ou menos metade da garrafa PET. Então você corta, coloca a terra e pode fazer furinhos, e é recomendado, né, fazer furinhos embaixo desses ninhos para não ficar com excesso de umidade. É opcional, mas é interessante colocar um substrato para enriquecimento ambiental. Esse substrato pode ser casca de coco, bambu, mas o que mais se adaptou para o nosso eliário foi a casca de coco, porque ela é de fácil limpeza e os animais gostaram bastante de ficar dentro dessa casca. E também, se você preferir, pode colocar o volumoso, que seriam as folhas de cores verde escura, como por exemplo, folha de couve, folha de chuchu, mas deve se atentar para que essas folhas não tenham agrotóxicos, que você já colha diretamente elas, porque esses agrotóxicos podem ser prejudiciais para os animais. Bom, nós vamos fazer a transferência dos animais que estão nessa caixa de tampa azul para essa caixa verde que já foi montada. Pode-se observar que a tampa da caixa azul está furada e, como foi dito anteriormente, tem que ter cuidado, atenção na hora de retirá-la, porque os animais podem estar ali. Aí os animais se movimentam tanto pela caixa como pela tampa, então na hora de retirar tem que tomar cuidado. A gente observa também que os animais estão dispostos assim de forma bem natural. Não tem nenhum animal, não tem muita aglomeração na caixa, porque a aglomeração na caixa ela é um indício da falta de umidade. Os animais procuram ficar mais juntos para poder manter a umidade dentro, perto deles ali. E também não tem nenhum animal estivando. A estivação é quando o animal ele fica recluso dentro da concha e forma uma película em volta dela, para poder evitar a troca de umidade dele com o meio. Então, se não tem animal estivando, a gente pressupõe que a umidade do ambiente, a umidade dentro da caixa está boa. Aqui nós temos animais se alimentando. A gente vê que sobrou comida no coxo, mas essa comida ela não pode ficar aí, ela precisa ser trocada porque ela tá molhada.
a gente tem os animais aqui no recipiente de água, então eles buscam água, né, quando eles sentem necessidade, então é necessário ter água à vontade dentro da caixa. A hora do manejo tem que ser muito rápida e muito cuidadosa. A gente não pode mexer muito nos animais porque eles ficam estressados. Esse é um sinal de estresse. O animal solta essa gosma como forma de defesa. Então os animais eles têm que ser manejados uma vez no dia e de forma menos invasiva possível. Aqui, todos os animais serão manipulados porque a gente vai trocar a caixa. Mas caso a caixa não precise ser trocada, a limpeza ela pode ser realizada com o auxílio de um papel toalha. E aí, com o papel toalha, você limpa o excesso de sujeira na caixa sem precisar remover os animais de onde eles estão. A gente nunca pode descolar os animais puxando-os pela concha, então é necessário utilizar um pincel. Aqui a gente utiliza o pincel, fica como sugestão, para poder descolar os animais. E só depois o transporte deve acontecer, não pode puxar os animais pela concha, pois se o músculo que prende a concha aos pés dos animais for descolado, o animal não consegue sobreviver. Apesar de ser feito de forma rápida, o manejo ele tem que ser feito também de forma atenciosa, com muita atenção, observando sempre o estado dos animais e também os comportamentos reprodutivos, por exemplo. Se tem animal copulando, se tem animal dentro do ninho. A matriz ela se enterra, né, para poder fazer a postura. Então, se tiver matriz dentro da terra, você tem que observar quando essa postura terminar, se você vai tirar esse ninho para poder esperar a eclosão dos ovos em uma outra caixa. Então, tudo isso tem que ser observado no momento do manejo. Por isso que ele precisa ser realizado de forma atenciosa, com calma e com muito cuidado, porque os animais são frágeis. Para finalizar o manejo, então, nós vamos borrifar água sobre os animais, como uma forma de manter eles úmidos, né? Conservar a umidade dentro da caixa. E tampar com a tela. No caso dessa caixa aqui, a tampa utilizada é a tela com o elástico para evitar a fuga dos animais.
pessoal, a criação de escargots, como puderam ver, é muito simples de ser implementada, muito fácil. Os materiais podem ser materiais simples, não precisa de muita coisa sofisticada. Os animais são muito fáceis de manejar, então quem quiser, quem estiver disposto, pode criar escargot. Espero que vocês tenham gostado do curso e tirado um bom proveito. Quem tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, pode entrar em contato no nosso e-mail, que vai estar juntamente com o material do evento. Obrigada. Obrigada.